O que é um circuito elétrico? É um caminho completo pelo qual flui a corrente elétrica. Esse caminho é feito por meio de um fio condutor que liga as estruturas. Deve ser construído em um loop ininterrupto. Um voltímetro é um instrumento utilizado para medir a diferença de potencial elétrico ou tensão entre dois pontos em um circuito elétrico. Ele é conectado em paralelo com um componente ao circuito cuja tensão se deseja medir, garantindo que a leitura não altere significativamente o funcionamento do circuito. Voltímetros modernos geralmente são digitais, exibindo a leitura da tensão em uma tela, mas também existem voltímetros analógicos que utilizam uma agulha para indicar a tensão em uma escala graduada. Em 1820, tínhamos o galvanômetro, o predecessor do multímetro. O galvanômetro era projetado para detectar corrente elétrica. Tinha um ponteiro móvel e era útil em laboratórios, mas ainda assim era muito volumoso e delicado para usar em campos. Donald Marcade, um engenheiro britânico dos Correios, foi creditado como o inventor do primeiro multímetro. Ele diz que estava cansado de carregar várias ferramentas diferentes enquanto trabalhava em linhas de telecomunicações. Assim, criou uma ferramenta que poderia medir amperes, volts e ohms, chamando-a de avometer, uma combinação de ampere, volt e ohm. O primeiro avometer era desajeitado, mas ao longo das décadas ele se encolheu e se tornou cada vez mais portátil e também ganhando cada vez mais recursos adicionais. E foi só em 1977 que a Fluke lançou o primeiro multímetro digital. Ele permitiu que técnicos de campo solucionassem problemas com a mesma precisão dos especialistas em um laboratório. Ele era resistente, fácil de se usar e confiável, conquistando a confiança dos técnicos em todo o mundo. Aplicações. O voltímetro é um instrumento fundamental em eletricidade e eletrônica, usado para medir diferença de potencial elétrico, voltagem, entre dois pontos em um circuito, como por exemplo a verificação de continuidade, que confirma se um circuito está completo e funcional. Identificação de falhas, verificar quedas de tensão e identificar componentes com problemas ou conexões defeituosas em circuitos. Garantia de funcionamento adequado. Assegurar que dispositivos eletrônicos recebam a tensão correta para operar corretamente e de forma segura. E a avaliação de carga. Medir a tensão de baterias para verificar seu nível de carga e determinar se a bateria está saudável ou precisa ser substituída. Um voltímetro com uma resistência interna de 10 mΩ é usada para medir a tensão através de um resistor de 1K ohms em um circuito. Se a tensão total fornecida ao circuito é de 12 volts, qual será a leitura do voltímetro? A. 11,99 volts. B. 12 volts. C. 0,12 volts. Ou D. 0,01 volts. Alternativa correta, A, 11,99. Um voltímetro com uma resistência interna de 500 ohms é usada para medir a tensão em um circuito que possui um resistor de 2 ohms. Em uma série com uma fonte de tensão de 10 volts, qual será a leitura do voltímetro? A, 0,04 volts, B, 9,96 volts, C, 10 volts ou D, 4,96 volts. A resposta correta é B, 9,96 volts.